Boa noite, então. Vamos lá? Olá, queridos. Hoje é o 12º dia da Jornada 40 e eu pergunto para você, você é um convertido ou é um convencido? Um dia uma tia minha perguntou para mim, Fábio, você é convertido mesmo ou você só está convencido? E eu respondi, eu falei, eu sou convertido, tia. E ela falou assim, vamos ver. E aí passa os dias, a gente vai caminhando com Jesus, vai conhecendo um pouco da Bíblia e fala, Jesus, eu ainda preciso me converter ainda mais. Amém? É um grande erro acreditar que alguém que está indo na igreja evangélica é um convertido. Alguém que frequenta uma igreja evangélica. Porque a conversão, segundo a Bíblia, é um processo de mente, um processo interno, um processo profundo. E às vezes, talvez a palavra de hoje seja meio frustrante para você, meu irmão, crentão como eu, e talvez fale aos nossos corações, nos dá uma frustração, mas tudo isso é para corrigir a rota, né? Corrigir a nossa vida. Vamos lá então? A palavra de Deus que eu trago está em Mateus, no capítulo 18, no momento em que Jesus vai falar aos seus discípulos. Mas olha o que os discípulos estavam discutindo, eles estavam debatendo quem seria maior no reino de Deus. Isso já está meio numa disputa de cargo, meio assim, igual acontece nas políticas. Assim, não, eu sou maior, você mais perto do mestre, eu que não sei o quê. E Jesus vê aquilo e fala assim, os caras não entenderam nada. Tem muita gente que ainda hoje não entendeu nada. Pega pedaços das mensagens e cria dentro dela uma religião, um Deus ilusório, um personagem que ela chama de Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. E aí ontem nós falávamos sobre os planos de Deus, os planos sem sentido que Deus tem. Que para nós às vezes não tem sentido, mas para Ele tem todo sentido, porque não fecha conosco. Vamos seguir nesse raciocínio, você vai ver se você, ao final dessa pregação, você é convertido ou você é um convencido. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino de Deus? Jesus, chamando um menino, colocou ele no centro, no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. No Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurado os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Sabemos através do estudo de que Jesus inaugurou o reino dos céus e ele vai implantar com a segunda vinda. Portanto, nós podemos desde já fazer parte do reino dos céus. Entrar no reino dos céus é um exercício de mudança de mente, de conversão, não de convencimento. Ninguém convence ninguém a entrar no reino dos céus, porque entrar no reino dos céus é um processo íntimo espiritual, em que o Espírito Santo dentro de nós faz uma grande obra quando nós permitimos. Por isso que eu falei, muita gente está na igreja, é um convencido e não é um convertido. Por isso é o erro em afirmar e acreditar porque uma pessoa está indo na igreja, ela se converteu. Não de acordo com a Bíblia. Ela pode externamente aparentar uma conversão, ela ter cara de convertido, jeito de convertido, falar aparentemente como convertido, carregar aquilo que os convertidos carregam, mas no íntimo do seu coração ela ainda está fora do reino de Deus. E aí que há uma grande luta, porque as pessoas precisam dos benefícios do reino e das bênçãos espirituais. Mas elas não cumprem o papel, o requisito, a prática de vida para adentrar o reino. E quando entramos na Jornada 40, estávamos dizendo sobre a mudança de vida. E essa mudança que a jornada vai trazer, ela é de Deus na sua vida, é do Espírito Santo na sua vida, é de Jesus na sua vida, mas é também uma decisão sua de transformar e permitir que o Senhor transforme a sua mente. Vamos prosseguir. Pense a seguinte situação, Jesus entra lá na igreja, na sua igreja, no lugar onde você vai ou na sua casa, e está lá um levita tocando, e o pastor falando, pregando, e o outro dando testemunho, e o outro fala assim, ele chama todo mundo e vem aqui, ó, pessoal, vocês estão fazendo isso, mas vocês estão fazendo isso na vaidade.
Vocês estão fazendo isso da boca para fora, porque eu conheço a vida de vocês. Ó, imagina Jesus dizendo assim, ó, se vocês não se converterem e não serem igual esse menino aqui, vocês não vão entrar no reino de Deus. Vocês não vão participar do reino de Deus. E participar do reino de Deus é o que traz os benefícios do reino. É o que traz a mudança plena na nossa vida, a completa obra de Deus na sua vida. Por isso essa meditação, se você é um convertido ou você é apenas um convencido, para você tomar uma posição rapidamente em termos de comparar a sua conduta de vida com o que a Bíblia orienta e que nós vamos falar agora, para você concluir, não, peraí, eu estou sendo meio que somente um convencido. Esse ano nós tivemos em fevereiro a Oficina da Alma e eu tive uma experiência muito profunda e muito frustrante, eu vou confessar para vocês. Depois de toda essa jornada já que eu tinha na igreja, nós entramos numa dinâmica e numa profundidade sobre buscar os pecados não confessados e sobre buscar a nossa árvore genealógica espiritual. Essa árvore genealógica espiritual faz um exame sobre os pecados nossos, dos nossos antepassados. E como é um período de oficina da alma, igual nós vamos ter agora no final de novembro, atenção, final de novembro vai ter um repeteco, só que ele vai chamar Vida Vitoriosa. Deus falou comigo nessa oficina dizendo, olha, você não conversou com a sua mãe, com o seu pai em determinado assunto, e você para mim, diante de mim, você é um filho pródigo. Procure seu pai, procure sua mãe e faça esse conserto como precisa ser feito. Gente, nessa oficina da alma, Jesus me catou pro cabelo e falou assim, ó, filho, se você não se converter e não for como um menino, você não vai entrar no reino de Deus. Amém? Então a obra de Deus, ela vai alcançando uma profundidade tão grande, que tem muita gente que se acostuma com uma vida religiosa e pega determinadas áreas da sua vida e não permite o Espírito Santo tratar. Isso é uma jornada de tratamento, é uma jornada de transformação. Agora, os benefícios do reino, o reino de Deus se instala à medida que a gente se entrega mais e mais para o Senhor. E agora na jornada 40 nós estamos buscando a face do Senhor. E o Senhor vai trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, áreas que precisam ser tratadas e precisam ser organizadas para que Ele verdadeiramente seja Deus na sua vida. E você pare com uma vida de religião fraca, uns crentes fracos, mortos. Um povo que está apanhando de si mesmo, apanhando dos pecados, apanhando de Satanás e não tem vida transformada, não tem testemunho de vitória, não tem mudança de vida, não tem um coração cheio de paz da presença do Espírito Santo. E assim Deus foi trabalhando na minha vida nessa oficina da alma, mas aconteceu isso comigo. E eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Porque é para honrar o Senhor que eu estou falando. Porque eu sei que há pessoas em nosso meio que precisam chegar diante de Deus com o coração verdadeiro e largar a mão dessa cara, desse teatro que a gente faz. Oh, irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, mas hoje o culto estava uma bem. Eu vou cantar esse louvor, não, é para glorificar o nome do Senhor. Daí o cara, toca o louvor lá. É um povo que quer se aparecer mais do que Jesus. Aí Jesus chama eu e você e fala assim, ó, querido, se você não se converter, não for igual um menino, de modo nenhum entrará no reino dos céus. E hoje, que ainda é dia das crianças, dá pra gente pensar, tem que ser como criança. Agora, esse adentrar no reino dos céus, você pode ter alguns parâmetros de saber se você é convertido ou não. A conversão é uma transformação na mente, é uma transformação interna, não é ir na igreja. Não é levanta, senta, eu brinco, levanta, turma, levanta, senta, turma, senta, bate palma, dá uma rodadinha, igual a música do Piu Piu, né? Cabe aqui, e o cara faz tudo, a minha mão, é assim tá os crentes. Levanta, aleluia, dá um glória a Deus, dá não sei o que. Agora vamos mudar o testemunho de vida dos crentes. Partiu que aí esse assunto não interessa. O que eu faço com a minha vida é ema, cada um com os seus problemas.
Você já pensou, irmão, se você está dentro do reino de Deus ou você está fora? Você já pensou se Jesus falar com você hoje, chamar a sua vida, como chamou a minha agora em fevereiro? E fala assim, filho, você tem que se converter, filho. Você tem que acertar isso, você tem que acertar aquilo. Você tem que mudar a sua mente. Então esse erro, o erro de acreditar que por frequentar uma igreja estar no reino de Deus, isso é um erro grave. E o que é estar no reino de Deus? É ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, mas só tem mente renovada pelo Espírito Santo quem deseja que a mente dele seja renovada, quem deseja entrar na presença do Senhor Jesus, quem deseja subir o monte e ver a face do Senhor, quem deseja tirar 40 dias de reflexão, de pensamento, de oração e de comparação e meditação. Para que rumo que a minha vida está indo? Quais são os rumos que eu preciso corrigir? Quais são as condutas? Agora você quer ver? Eu vou largar aqui uma palavra que já vai largar sobre você um punhado de coisa que precisa melhorar. Eu tenho certeza. Toda vez que eu leio essa palavra, eu falo assim, nossa, eu preciso me converter mesmo. Eu preciso de conversão. Vamos lá então na segunda palavra para você ver. Você vai comparar isso aqui que o apóstolo Paulo está falando com a sua vida e você responde para você mesmo se você é convertido ou se você é convencido. Vamos lá. Bom, conversão é uma mudança de mente. O grego dizia que é a metanoia, a mudança de mente, a mudança de atitude, a mudança da mentalidade. Então a mentalidade dos crentes é uma mentalidade não cristã. Oh, Jesus, que coisa difícil de explicar. Porque meio que ofende a gente, né? Aí você quer ver o cara ficar bravo, é brigar com o time dele, com a religião dele. Falar, a tua religião não presta. Aí o cara fica doido. Falar que o time dele não presta, que a religião dele não presta. Se falar que a mulher não presta, ele não acha ruim. Mas se falar que do time e falar da religião, aí ele briga. E falar da mãe. É as coisas que a turma briga por aí. Vamos lá então. Romanos capítulo 12, gente. Para você comparar se você é crente, convertido ou convencido. Rogo-vos, então Paulo está pedindo para você. Meu irmão, minha irmã, você aí, está acompanhando a jornada 40 no 12º dia. Pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o seu dia a dia. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação da sua mente é a metanoia. Aqui está a palavra bíblica, o trecho bíblico que trata de metanoia. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, renovai a sua mente. Segue a palavra para a gente comparar os convertidos e os convencidos. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo está dizendo assim, parceiro, você vai experimentar a boa vontade de Deus se a sua mente mudar. Não se você ir para o culto. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai adentrar o reino de Deus. Você vai fazer parte do reino de Deus se a sua mente for renovada. Se a sua conduta for transformada. Se na sua mente a sua lógica de raciocínio mudar de acordo com o que a Bíblia orienta e Jesus ensinou. E o apóstolo está trazendo. Fala um pouco sobre dons espirituais agora. Fala um pouco sobre a posição. E eu não quero entrar agora, porque isso aí seria importante ministrar mais para os líderes da igreja. Então você que é líder, leia. Mas, no capítulo 12, no versículo 9, tem algumas práticas de vida que nós podemos comparar e estudar se somos convertidos ou convencidos. E aí você vai ver se você está dentro do reino ou fora do reino. Aí você vai ver se Deus tem, se Jesus tem liberdade de operar em você ou não tem. Vamos analisar. Capítulo 12, versículo 9. O amor não seja fingido. Vamos começar só aqui. O amor não seja fingido. Pregamos sobre amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Aqui o apóstolo está dizendo, olha, larga a mão de ser fingido.
Fingimos ou não fingimos? Fingimos, gente. Fingimos. Tem gente que a gente não gosta. Ai, é isso aqui. Ou seja, para eu conseguir amar uma pessoa que eu tenho rejeição dela, eu tenho que entender que ela é uma pecadora. Que ela é alguém com limitações, e eu tenho que superar isso tudo, liberar perdão se eu me sinto ofendido, pedir perdão a Deus por ter aquele sentimento em relação àquela pessoa, e não ser mais um sentimento raso de fingimento. Entender que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não ter uma falsa expectativa do tratamento do próximo, dessa pessoa. Achar que porque você fez uma coisa para ela, ela vai te retribuir. Ela não vai te retribuir. A chance dela falar mal de você é maior do que ela de falar bem. Mas mesmo assim você vai amá-la com um amor incondicional. Esse é o cidadão do reino de Deus. Só nesse trechinho você já vê que tem uma galera que fala, gente, preciso me converter. Estou convencido. Outro trecho do versículo 9. E aí você vai comparando. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, as questões do mal, as questões da má conduta, as questões que são coisas que nós sabemos que não devemos fazer, nós temos que não só não fazer, mas se aborrecer. Deixar aquela conduta. Agora, quanta coisa nós sabemos que não tem concordância bíblica e nós não nos aborrecemos dela. Nós vamos levando, não, peço perdão, eu vou toreando, eu vou fazendo, e vou levando. Então não se aborrece do mal. Aí você se compara, fala assim, não, puxa vida, eu fui permissivo com isso. Eu aceitei isso na minha vida. Então, você, por esse sinal, já demonstra que ainda não é um cidadão do reino de Deus na sua plenitude. Precisa consertar essa área na sua vida. E Deus está falando conosco. Está falando que para as bênçãos descerem sobre nós, para a nossa vida ser plena, cheia de amor e graça e transformada, nós temos que nos converter, mudar a nossa mente. E aí, referência bíblica, limites, aio para você entender. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como nós só olhamos o lado ruim das pessoas. Como nós só olhamos o defeito. Aquele, diz que tá fazendo. Aquela não sei o que. Não olha o lado bom das pessoas. Se Deus olhasse pra gente assim, não, eu vou fulminar quem tiver defeito. Não sobrava um. Só sobrava Jesus, que era o homem foi homem e não tinha pecado. Versículo 11 também é muito bacana. Olha só. Não seja vagaroso no cuidado. Seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Não seja vagaroso no cuidado. Quer ver o desafio que é quando sabemos que alguém do nosso rol de conhecimento está precisando de algo. E o precisando de algo, não, eu vou orar por irmão. É ir lá e visitar. É ir lá e abrir a geladeira. É ir lá e ver se a luz está paga. É ir lá e ver se as crianças estão supridas. É ir lá e ver se o irmão está precisando de um remédio. Não, eu vou orar. Irmão, se está perto de você uma pessoa que precisa de ajuda, é você que Deus levantou para ajudar. E não seja vagaroso nisso. Ou você precisa se converter nessa área também. Porque Deus ama a todos. E Ele deseja que todos cuidem de todos. E todos tenham amor uns pelos outros, independente dos seus defeitos. Aí eu pergunto, você é convertido ou é convencido? Essa pessoa que você conhece, que você deixou de ajudar, como é que ela está? Quem sabe Deus está te dando uma oportunidade de ir lá e corrigir esse erro que você deu uma fingidinha. Não, finge que não é comigo, não, passa, nem fala, nem cumprimenta. Você cumprimentar, vai. E nós temos que amar com fervor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança é
O cristão que conhece Deus sabe que Deus é fiel, que Deus não abandona. E pode estar caindo tudo ao redor, pode estar tudo ficando mais complicado, pode tudo ficar aparentemente mal, pode até a morte chegar no nosso meio. Mas a nossa esperança está em Deus e nós nos alegramos na esperança. A esperança nossa é uma vida de eternidade com o Senhor. E devemos nos alegrar nisso. Ah, mas aqui tá ruim, mas pode passar, pode piorar, pode melhorar, pode sarar, pode ficar mais doente ainda, mas nós nos alegramos no Senhor, porque nós sabemos que aqui nós teríamos aflições sim. Essa igreja que prega uma vida, tipo uma viagem num cruzeiro, isso não é igreja, gente. Isso não é igreja. Isso é criar uma ilusão dos convencidos. É gente manipulando em massa de manobra. A vida é lutada, é dura, é batalhada, é guerreada. E Jesus está conosco na guerra. E Jesus nos fortalece. Por isso que o apóstolo está dizendo, olha, alegrai-vos na esperança. Se o apóstolo Paulo desistisse por conta das adversidades, o evangelho não tinha chegado até mim e até você. E aí ele segue dizendo, seja paciente na tribulação. A coisa para ver se o camarada é crente é quando entra na tribulação na vida dele. Se ele começa a amaldiçoar, se ele começa a criticar, se ele começa a achar ruim, ou se ele tem a paciência de esperar. Você é paciente quando a tribulação vem? Ou você já começa a resmungar, xaropear, meter a boca nas coisas? Também é por causa da igreja, também é não sei o quê, também isso. Irmãos, é paciência na tribulação, esperança que Cristo está no controle, está cuidando das nossas vidas. E aí ele fala, perseverai na oração. Nem vou entrar no tema da oração, mas cada um faça o exame, tem orado. Tem ouvido a Deus, irmãos, eu tenho batido muito nessa tecla, Deus fala, orienta, instrui, e é necessário orar, entrar na presença dele, ouvir a Deus, e ele vai falar com você, e vai te instruir, mas o cara quer, não sei o que ele quer, que Deus mande um e-mail para ele, aí ele não abre a caixa do e-mail, manda um WhatsApp, aí ele não tem crédito para entrar na internet, quer que Deus bata na porta e fale, eu vim pessoalmente falar para você. Não é assim, é nós que temos que entrar na presença de Deus através da oração. Oração é nosso tempo ali, Jesus. Oh, Jesus, faz a obra, o que é para fazer aqui? Que rumo que é para tomar aqui? Como é que é para fazer lá? E aí você vai adentrando o reino de Deus, cumprindo o princípio do reino e vivendo as promessas e o benefício do reino. E é examinando aqui que nós vamos vendo se nós somos convencidos ou convertidos. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Igreja que não cuida não é igreja. Gente que não gosta de cuidar de gente, não é gente de Deus. Gente de Deus se preocupa com o próximo. Gente de Deus pega aquela xícara de arroz que tem, racha no meio e fala assim, não vamos dividir. Nós dá uma emagrecida aqui, mas todo mundo é abençoado. E aí, o apóstolo está dizendo, comunicai com os santos nas suas necessidades, vai lá ver. Abençoa, vai lá ver se está precisando de alguma coisa. Uma gentileza cristã fala mais do que você vir falar que vai para o inferno, que vai para o céu. A gentileza cristã fala com o testemunho, fala com o ato de amor. Isso é para a gente ver se nós somos convertidos mesmo, ou se nós somos frequentador de igreja. Frequentador de igreja não quer dizer que vai para o céu. Frequentador de igreja não quer dizer que tem uma vida com Cristo. Tira esses 40 dias para você meditar nas palavras. Assiste as palavras, porque nós chegamos... Você está gostando de hoje? Estou gostando, a palavra é boa hoje, né? Está batendo, mas está gostoso. Assista as outras. Deus falou conosco todo dia. Nós consagramos isso ao Senhor. Tem uma vida de devocional, de relacionamento que é devocional, né? Você não larga o teu celular para não ver o que aconteceu no Face, né?
Teu devocional do Facebook você faz. Teu devocional do Instagram você faz. Agora o teu devocional de conversar com Deus, ninguém te ensinou a fazer. Dá para nós criar também um aplicativo, né? Tempo de falar com Deus, né? E ali o cara entra ali e vai... Amém, irmãos? Então não é dizer que é convertido que vai mudar a sua vida. É ter o Deus verdadeiro na sua vida. E ser verdadeiramente transformado na sua mente com essas condutas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A igreja presente na vida uns dos outros, se alegrando quando nasce uma criança, quando vai apresentar uma criança no templo, se alegrar num casamento, se alegrar num batismo, se alegrar numa pessoa que vive, não se alegrar porque trocou de carro, mas se alegrar também por causa de uma conquista financeira, uma formatura, mas chorar com aquele que está doente, chorar com aquele que está em crise matrimonial, chorar com aquele que está em depressão, chorar com aquele que está afastado, viver a comunhão que Jesus, que é o pão que foi dividido por nós. Ou somos um corpo ou não somos. E aqueles que não são corpo, vai ouvir de Jesus, ó, você precisa se converter. Você não foi cuidar do seu irmão quando eu pedi. Você não foi. Então tem gente que quer exigir de Deus coisa que Deus não tem compromisso nenhum de te dar, irmão. Não tem compromisso nenhum. Isso é coisa da tua cabeça. Vem pro reino de Deus. Jesus falou assim, ó, vocês têm que se converter. É igual os dois falando assim, quem vai ser maior no reino de Deus? Eu quero saber quem vai ser maior. Vocês têm que se converter, senão nem no reino vocês entram. É o que Jesus falou para os seus discípulos. Sabe o que vai falar para mim e para você? Está falando já. E outra, a gente ter uma vida de religião, assistir a Jornada 40 e depois Jesus fala assim, se você não se converter, você não vai entrar no reino? É duro. É duro, querido. E quando a gente olha isso aqui, a maioria disso aqui a gente não faz. Vamos falar a verdade. Como diz o meu irmão, meu amigo Nerso Turic, lá do Camarão. Vamos falar o que é verdade. Nós não fazemos isso. Nós temos que aprender a fazer claramente isso. O amor ao próximo. E o céu vai se abrir, gente. Aí Deus derrama poder. Deus derrama providência. Deus derrama necessidade. Deus derrama unção. Deus derrama graça. Deus derrama tudo que é necessário. E aí tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai conceder. Porque você passou a ser convertido, mente mudada, homem e mulher de Deus, que ama o próximo, que ama a Deus sobre todas as coisas. Você não vai tomar sabão de Jesus, você vai mudar de tanto. Vamos encerrar essa palavra. Sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. É entender que quanto mais aprende de Jesus, da palavra de Deus, menos se sabe. Por isso, examine a sua conduta. Leia esse trecho, capítulo 12 de Romanos, do verso 9 ao 16, e compare se a sua prática é essa, você é um convertido. Se a sua prática ainda não é, eu lamento em dizer, você somente está convencido. Mas Jesus fala para você e para mim, é necessário que você seja como um menino. É necessário que você se converta e seja como um menino para você adentrar o reino de Deus. E ele fala, aquele que se humilhar como este menino, esse é maior no reino de Deus. Seja você humilde como uma criança, coração limpo, mãos limpas. Seja sincero com Deus. Enfrente a sua vida, a sua realidade. Pratique essas orientações bíblicas e viva na presença do Deus vivo. Um beijo no seu coração e até amanhã.